Galerinha, tudo bom? E a gente começa agora esse projeto aí falando a respeito das mulheres de fé, mulheres de oração, né? Então vamos separar aí um tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas guerreiras abençoadas que Deus tem falado conosco na palavra. E antes de falar sobre essas mulheres específicas, eu queria falar sobre as mulheres de um modo geral. A Bíblia, né, fala sobre a criação da mulher. Algumas pessoas falam que a mulher foi uma criação equivocada, uma criação de pecado, de erro, de problema e tudo mais. Mas a Bíblia não coloca dessa forma. A Bíblia coloca a mulher como uma criação à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Ele fala assim, lá em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Deus não comete erro, Deus não peca, Deus é perfeito. Sendo assim, ele criou o homem e a mulher não como um erro de percurso ou um problema, enfim. Existem pessoas que falam que Deus criou o homem e aí ele teve a percepção de que fez alguma coisa de errado e depois criou a mulher para uma correção também. Também não é isso. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2, 28, que ele criou o homem e a mulher, vamos lá? Ele criou o homem e a mulher perfeitamente, perdão, não é 28. Deixa eu olhar aqui, 18. Gênesis 2, 18. Ele diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha essa palavra que importante. Uma auxiliadora que seja idônea, ok? Então, não foi um erro de percurso. Deus criou o homem e criou a mulher. A sua imagem e a sua semelhança, Deus os fez. E fez o homem do pó da terra e a mulher como sua auxiliadora, ok? E vai até o 25 o Senhor falando sobre isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais, e assim sucessivamente, Deus deu nome, o homem, a todos os animais selváticos. Então, o Senhor Deus fez cair um sono, e ele fechou os olhos, dormiu, e o Senhor foi lá e tirou da sua costela, e fechou o lugar, né, a carne, e daquela costela ele transformou e fez a sua mulher, dizendo que essa mulher é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então o Senhor fez perfeitamente os dois para se unirem. Existem pessoas que dizem, o pecado foi o sexo, o pecado foi o fato deles terem relação sexual, o fruto proibido que o Senhor fala. Não é verdade. A palavra de Deus diz, antes do pecado, logo após a criação, lá em Gênesis 1, ele continua no 28 falando assim, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, como é que Deus pensava como pecado a relação sexual, o casamento entre os homens naquele momento, ou o fruto proibido ser isso, se Deus disse a eles, coabitem, tenham relação, tenham filhos, multipliquem-se. Então não pode ser pecado, né? Uma ordem de Deus. Então eles estavam ali exatamente para fecundar, para poder serem dominadores da terra.
E o Senhor faz o homem como auxiliador de Israel, como a gente pode ver lá em Êxodo. Né? Em Êxodo 18, o Senhor fala sobre isso. E a mulher, ajudadora do homem, aí a gente volta lá em Gênesis 2, quando ele toma a mulher e o homem diz: esta, afinal, lá no 23, esta é afinal osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E também diz: por isso deixará pai e mãe unir-se a sua mulher, tornando-se, pois, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aí o Senhor lá no 18 diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mais uma vez, a gente repetindo aí. Então o Senhor fez a mulher para ser auxiliadora do homem, adjuntora do homem, cuidadora, né? E nada melhor do que a mulher, porque a mulher encoraja, a mulher inspira o homem, né? E por isso o Senhor chama ela de auxiliadora idônea. Mas ele também posiciona uma coisa muito importante, porque as pessoas colocam aí a mulher como subjugada, né? Como inferior, como debaixo dos pés. Mas o Senhor não tirou da falange, ele não tirou do metatarso, ele não tirou de nenhum dos ossos do pé a mulher. Ele tirou exatamente da costela. Por quê? Para que a mulher esteja ao lado, auxiliando, para que a mulher seja adjuntora. Ele não disse debaixo dos pés do homem e nem acima da cabeça dele. Disse lado a lado, junto a junto, né? Corpo a corpo, uma só carne, um só corpo, um só espírito no Senhor. Então o Senhor não coloca a mulher como inferior, ele coloca a mulher como ao lado, como parceira, né? E aí Deus estabelece o casamento, ele estabelece aí a união do homem e da mulher, homem e mulher. Ele diz, né? No 2 ainda, lá no 23, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher. Ok? Então o Senhor estabelece ali o casamento, a união entre o homem e a mulher. Então o sexo não era pecado, não é, a fornicação é pecado, o adultério é pecado, mas o sexo, a relação entre o marido e a mulher não era pecado, não é pecado. Então, não é porque a mulher foi criada depois que o homem que ela não tinha sido planejada, que ela não tinha sido cuidada por Deus, inspirada por Deus, trabalhada por Deus. Muito pelo contrário, a mulher foi tão planejada quanto o homem, física, social, emocionalmente, espiritual. Ela foi feita a partir da costela por um propósito, ok? E aí o que acontece? O Senhor, ele abençoa essa união, esse casamento entre o homem e a mulher, e eles estão ali juntos, estão ali para esse propósito, né? De serem filhos, de serem servos, de serem co-herdeiros com Cristo aí, como filhos do Senhor, criados à imagem e à semelhança de Deus. E só que
infelizmente acontece um erro, acontece um problema, acontece um pecado e tudo bem, acontece, acabou. Como eu estava conversando com o Marcelo mais cedo, a gente estava falando no do trono e a gente estava conversando sobre isso. O que que acontece? Quando o Senhor, ele cria primeiro o homem, depois ele cria a mulher, que ele está desenvolvendo ali a família, né? O patrimônio de Deus, que é a família. É, muitas pessoas têm em suas cabeças, em suas mentalidades, que é assim, o homem tem todo o potencial, tem todo o desenvolvimento do Senhor, tem todo. E a mulher tem que ser extremamente submissa e extremamente. É, 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 está nos pés do marido. E não é isso que a palavra de Deus diz, porque na verdade, assim, quando Deus cria o mundo, ele criou o mundo primeiro. E não significa que porque ele criou o mundo primeiro, que o homem está abaixo dos animais, ou abaixo da natureza, ou abaixo de nada disso. Na verdade, houve um planejamento para que quando o homem estivesse criado, ele já tivesse o seu lar, a sua casa, onde morar. E a mesma coisa a mulher, quando a mulher foi criada, ela foi criada para abençoar o marido e o marido abençoar a sua mulher. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado. Nesse caso, o único resultado que Deus queria alterar era o que eles tivessem um lar já construído para morar, né? Então o Senhor não colocou o homem num caos, ele colocou o homem no paraíso, no Éden. Esse foi o planejamento do Pai, né? E ele olhou e deu um presente para o homem. Ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. Então deu uma auxiliadora para o homem, uma mulher para cuidar dele e um homem para cuidar da mulher, porque ele já estava ali, ele já tinha o conhecimento das coisas, sendo assim ele estava mais forte e aí ele era cuidador da mulher. E a mulher, feita com a delicadeza do Senhor, ela era cuidadora do homem, auxiliadora do homem. Então esse foi o verdadeiro propósito do Senhor quando criou a família, né? Quando criou o lar. E por isso ele usou a seguinte expressão em hebraico, ele colocou o nome da mulher, né? Colocou o nome da mulher, não, perdão. Ele usou a seguinte expressão, ish, né? Para a mulher, ou perdão, para o homem, ish, para o homem. E para a mulher, ele usou Ishael. Por quê? Porque a mulher é osso do osso, carne da carne, ok? Então, não é porque o homem escolheu o nome da mulher, não é porque o homem que a mulher é propriedade dele, não, ela é a disjuntora, né? O Senhor fala: dominai os animais, dominai a terra, dominai os frutos, dominai tudo que existe. Ele não fala dominai a mulher e nem mulher dominai o marido, ok? Ele diz adjuntora, adjuntor, varão, varoa, ok? Então não é uma relação de domínio de nenhuma das partes. E por que o homem foi criado do pó? O homem foi criado do pó à imagem de Deus, ok? Ele foi criado do pó à imagem de Deus. Ele foi traçado detalhe por detalhe. Ele foi desenhado detalhe por detalhe com o amor do Senhor. Né? Como quando uma criança pega uma massinha e começa a modelar e ela vai fazendo as formas e tudo mais, o Senhor ali estava como uma criança modelando o homem, desenhando do jeitinho que ele queria. Ele podia simplesmente falar, mas ele queria que o homem fosse exatamente do jeito que ele estava imaginando, desejando, formando, fazendo, falando, tendo parte
nessa criação. E a mulher, como eu já disse, retirada da costela, para ficar bem claro, eles não estão sós, eles são um só. Um só corpo, uma só carne, um só espírito no Senhor. Então o Senhor tira da costela, não porque a mulher é menos significante, mas porque ela é a mesma coisa. A mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo valor para Deus. E aí a gente fala assim, poxa, mas a mulher pecou contra Deus, a mulher agiu erroneamente, a mulher foi lá e comeu do fruto, ela foi enganada, ela foi isso, mas ela é um exemplo para cada um de nós. Como assim, Cláudia? Um exemplo? Como pode Eva ser exemplo? Eu vou explicar como pode Eva ser exemplo. Quando a mulher ela é retirada, né? Quando ela vem, o Senhor dá a seguinte missão para ela. Ela é mãe de todos os seres viventes. Ser mãe de todos os seres viventes, veja bem, é uma tarefa abençoada pelo Senhor. É uma confiança muito grande de Deus para ela. Saber que ela geraria todas as gerações, todas as nações, todas as tribos. Seria a partir dela, a partir da família dela, dos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então, ela é abençoada com essa tarefa. Ela é abençoada com essa tarefa. Quando você lê lá 2 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:14, você vê o carinho que Deus tem por Eva. Ele diz: Eva foi enganada. Eva foi enganada, mas Adão não foi iludido. Olha só. 2 Coríntios 11:3 fala: Mas receio que assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Perdão. Aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, eu pulei uma linha, a falta do óculos, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então o Senhor fala o quê? Que a mulher foi enganada pela serpente. Mas se você pegar lá 1 Timóteo 2,14, olha só. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha só, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então veja bem, o homem, quando ele comeu do fruto, ele comeu por amor a Eva. Ele comeu por amor a Eva, mas ele não foi enganado. Eva comeu enganada. Enganada, iludida. Pecou, claro que pecou, mas ela não fez consciente, ok? Ela fez por ignorância, ela fez por, enfim, por zilhões de coisas. Então, Adão, como responsável, ele deveria repreender Eva. Ele deveria dizer a Eva, olha, não está certo isso, eu não vou comer. O Senhor passava pelo jardim o tempo todo, então ele devia gritar, Senhor, a mulher que tu me deste comeu do fruto, e agora? O que faremos? Mas não, ele por amor a Eva, comeu do fruto também. Se a gente vai morrer, vamos morrer junto, né? Timóteo 1:13, ele levou bem a ferro e fogo, né? Uma só carne, um só corpo, um só espírito. Tamo junto, Eva, até depois do fim.
E aí, o que que acontece? Timóteo 1, 13 a 14 fala o seguinte, fala sobre o perdão. Deus perdoa a nossa ignorância e a nossa incredulidade. Vamos ler lá. 1 Timóteo 1, 13 a 14. Vamos lá? 1 Timóteo 1, 13 a 14. Ele fala assim, ó. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o Senhor perdoou. E ele perdoou também Eva, perdoou também Adão, perdoou a humanidade pela nossa incredulidade, pela nossa falta, o nosso erro. E assim como ele amaldiçoou, ele nos amaldiçoou, amaldiçoou a mulher, como diz lá em Gênesis 3,16, né? Que a mulher iria sentir dores, iria colher o fruto do seu pecado, né? A consequência do seu erro. Ele também perdoou, né? E olha só, ele perdoa. Ele fala assim: pois a mulher amaldiçoou o seu lar, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim como a mulher tola amaldiçoa o seu lar, destrói o seu lar, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha que interessante como Deus valoriza a mulher também. Não é só o homem. A mulher também é valorizada para Deus, né? Então, sábia edifica a sua casa. Como é que a mulher tem esse poder, né? De se ela for tola, ela destrói. Se ela for sábia, ela edifica. Olha que maravilha. Tá vendo, mulher? O poder tá na sua mão. Se você for tola, você destrói o seu lar. Se você for sábia, você edifica ele. Tu é responsável pelo que acontece na sua casa. Olha só que interessante. Né? Do que se queixa o homem? Queixa os seus próprios pecados e de suas próprias iniquidades. Então, seja sábia. Seja sábia para que o Senhor possa abençoar o seu lar. Então, naquele momento, o lar de Eva era um lar completamente destruído, né? Por causa do pecado. Caim mata Abel, né? É um lar desestruturado por conta do pecado. Mas Deus volta a abençoar Eva. Quando, Cláudia, isso acontece? Quando ele concede a ela Sete, que é antecedente de Jesus Cristo. Olha só, Deus abençoa Eva, dando a ela Sete, antecedente de Jesus Cristo. Gênesis 4, 25. Vamos lá, rapidinho, Gênesis 4, 25. Gente, eu juro que eu tento colocar menos versículo, mas eu amo passear na Bíblia, não tem jeito. Eu sou apaixonada por passear na Bíblia. Gênesis 4, 25. Opa, é isso mesmo. Fiquei até com medo aqui que eu falei. Opa, peguei errado? Não, é isso mesmo. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Dali se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus, não é? Dali se começou a invocar o nome do Senhor. A partir daí. Glória a Deus. Então o Senhor perdoa Eva. O Senhor perdoa a Eva, ele concede um filho, lhe concede uma bênção, lhe concede uma graça, lhe concede uma glória.
Então, o Senhor não é rancoroso, aborrecido, como o ser humano que fica, ai, Eva pecou, ai, meu Deus, e daí que Eva pecou, tu também pecaste. Todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus e precisamos nos arrepender do nosso pecado. Eva se arrependeu, você se arrependeu? Se você não se arrepender, Eva vai para o céu e tu não. Para de condenar Eva, porque Deus não condena. Então, a atitude de Eva, ela vira uma lembrança, um lembrete, né? Ele lembra Eva como pecou, condenou, Jesus obedeceu e salvou. Romanos 5,19, vamos lá em Romanos 5,19, eu prometo que é o último texto. Romanos 5,19, é o último texto. 5,19 em Romanos, vamos lá. 5,19 mais uma folha. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ok? Então, o Senhor perdoa. Eva nos ensina que Deus precisa ser o centro da nossa vontade. Que pecamos sim, mas que se de todo o coração nos arrependermos, o Senhor nos perdoa e volta a nos abençoar. Então, Eva é uma mulher de Deus. Eva é a mãe de todos os seres humanos e Eva nos ensina a ter a atenção. Preste bem atenção, coloque Deus no centro da sua vida. Que ele seja mais importante do que tudo para você. Mais importante do que a sabedoria, mais importante do que o dinheiro, mais importante do que a riqueza, mais importante do que tudo. Porque quando você coloca Deus como centro, aí o Senhor lhe abençoa. Eu espero que a gente tenha aprendido muito com Eva e eu amei estudar sobre Eva e que o Senhor possa estar trazendo mais insights sobre essas mulheres abençoadas. Beijo, até amanhã.